Bom? Tá carregando. A música, senão eu fico com os vídeos de aula tudo com música no fundo. Tá, vamos ver. Pedro, que chama o primeiro, vai ganhar a paciente 1. É uma adulta com crise asmática grave, que está em insuficiência respiratória. Você vai ter que escolher qual o indutor e qual o bloqueador você vai usar. Thales. Nossa, essa fica sem no fundo na minha mente. Thales, paciente com hipotensão. Pode ser séptico ou trauma, na sua escolha. Tá hipovolêmico e com a PA baixa. Pode escolher. E a Alaninha, então, tem um paciente com um trauma, com provável TCE. E possivelmente aumento de pressão intracraniana. Oi. Que bom que você chegou a tempo de ganhar o seu paciente. Você vai ter que escolher com que você vai induzir e bloqueá-lo. Tá? A Jéssica, então, ganhou um status epilético. Tá? Tá em convulsão refratária, você já tentou algumas coisas e vai precisar de tudo. Escolher qual o sedativo, né, o indutor e o bloqueador. E a Aline ganhou um paciente com pressão estável, sem comorbidades significativas. Porque muito vareta. A intubação é por uma pressão arterial ou por uma pneumonia que está ficando com indícios de falha de oxigenação. Vai escolher o indutor e o bloqueador. A gente pode começar por aqui e aí a gente chega na parte de indução e bloqueio e vocês vão me contar com o que vocês vão estudar, tá bom? Alguém quer responder já? Então tá bom. Então vamos lá. Eu tentei fazer uma aula mais baseada em evidências do que as anteriores e pensando principalmente no que foi assim, mais surpreendente e modificador de conduta dos últimos estudos que eu fiz, principalmente o curso de viária difícil que teve aí no primeiro semestre desse ano, tá bom? Então, intubação e sequência rápida, a gente vai fazer essa aula hoje focando principalmente nas demandas que vocês trouxeram da emergência, tá? Então, um paciente em cada 3 intubados em situação de emergência teve pelo menos um evento grave, incluindo parada cardíaca, tá? A técnica mais usada e recomendada, tanto em departamento de emergência quanto UTI, é sequência rápida de intubação. Vocês vão ver que é a mais frequente disparado e a gente vai entender quando não usar, tá bom? Mas a sequência rápida é disparada mais usada. Cricotireoidostomia é um procedimento cirúrgico simples para acesso traqueal e que deve ser usado em situações críticas, como resgate e falha de ventilação por máscara ou dispositivos extraglóticos. Então, assim, todo mundo que se propõe a estar num lugar onde você pode precisar intubar um paciente deveria saber fazer a crico. Tá? E hoje em dia a gente não faz mais a propulsão, tem que ser a cirúrgica mesmo. E é mais fácil do que a gente poderia pensar, então a gente tem que saber fazer. Tá? 45% dos pacientes intubados fazem nova instabilidade hemodinâmica, hipoxemia grave ou parada cardíaca. 45% é muita coisa, né? Nesse estudo observacional, em 197 centros em 29 países. 1 a cada 3 pacientes intubados em situação de emergência experimentou pelo menos um evento grave incluindo parada. 2023, essa é a fonte. É uma revisão sistemática com meta-análise que analisou 34 mil registros de intubações em pacientes críticos.
a taxa de mortalidade em 28 dias é próxima a 50% em pacientes intubados nas emergências brasileiras. Esse é um estudo brasileiro, chama BARCO, foi lançado dentro do último ano. A decisão de realizar a intubação de um paciente no departamento de emergência é complexa e é guiada por 3 perguntas fundamentais. Tem falha ou iminência de falha na patência ou proteção de via aérea? Esse paciente está defendendo via aérea ou não está mais? Não está defendendo ou está prestes a não poder defender? Né? Então, qualquer paciente que você imagine que tem uma massa, faça a compressão extrínseca da via aérea, um paciente que tenha um rebaixamento do nível de consciência que vai prejudicar a patência dessa via aérea, deve ser indicado a intubação. Existe falha ou iminência de falha na ventilação ou oxigenação? Então, o paciente estava fazendo aumento da frequência respiratória, tá? Com indícios de que pode precisar de ajuda para fazer a troca, a hematose, então você vai considerar intubá-lo. E o curso clínico provavelmente exigirá intubação em breve. Então, imagine um paciente que você tem um trauma craniano e o paciente está com um nível de consciência limítrofe e você viu ele nos últimos minutos reduzindo, levemente, mas reduzindo o nível de consciência. E você vai transportar ele para fazer um exame, seja para fazer uma ressonância, seja para você fazer uma transferência para um serviço de maior complexidade. Você vai mandar esse paciente intubado, não é plausível que você espere ele fazer relaxamento durante o curso do transporte, certo? Ou, por exemplo, é um paciente que vai com cateterismo e está com um choque cardiogênico, você não vai esperar, você vai fazer a intubação dele prontamente antes de mandar para o outro setor. Tá? Então, a indicação mais frequente, mais comum nas emergências brasileiras é a falha em manter ou proteger a via aérea, seja por rebaixamento, por TCE, que são os pacientes mais jovens, seja por outras causas em pacientes em geral. Então, como é que você vai definir se esse paciente tem patência de via aérea ou está prestes a perder a patência de via aérea, né? Esse paciente tem capacidade de falar? Você pergunta como é seu nome, o que o senhor faz, e ele está falando, parece ter uma batata na boca. Esse paciente não tem um sinal claro de que vai manter a via aérea nos próximos minutos. Você tem que imaginar que ele vai perder a patência da via aérea. Se você tem dúvida, digamos que você tem um paciente que chegou com intoxicação por álcool, você fala assim, mas esse cara daqui a pouco vai estar acordado, vai embora andando, não vou entubar ele. Gente, mas se ele nesse momento não defende a via aérea, ele tem indicação de estar entubado. Não tem outra coisa a ser feita, tá bom? Então, como você testa isso? Você vai pegar uma seringa com 10 ml e você entra no espaço retromolar e você instila. Se ele em algum momento dá sinais de que ele não é capaz de fazer essa quantidade de líquido chegar no esôfago, estômago, sem passar pela via aérea, por exemplo, deglutiu na hora, mas ficou. Você está vendo que está entrando em via aérea, está broncoaspirando. É caso de intubação. Não tem outra coisa a ser feita. Se ele engoliu e ficou bem, ficou com a via aérea limpa, não está fazendo nenhum sinal de broncoaspiração, então esse paciente está defendendo a via aérea, você pode tranquilamente observar o nível de consciência sem manter ele entubado. Se não deglutiu, você aspira ali, ficou parado, ficou fazendo barulho de que está com secreção e não vai para onde deveria ir, não engole. Esse paciente tem que ser entubado. Você aspira lá, já pega a sucção, aspira e já prepara para entubar. Essa é a conduta a ser feita corretamente. Então, se tem acúmulo de secreções na orofaringe, nem a própria saliva ele está conseguindo deglutir, se ele não engole outras coisas, e se ele tem ausência do reflexo de tosse, então ele tem uma dificuldade de proteção da via aérea e deveria sim ser entubado. Falha na ventilação, na oxigenação. É fácil de definir se o paciente precisa do tubo? Olha, em várias vezes é fácil e tem vezes que não é tanto. Então a gente precisa pensar, ele precisa de uma gasometria para definir se ele precisa ir para o tubo ou não? Gente, não precisa. Não é necessário para determinar a necessidade de intubação. Você tem que avaliar se ele está mantendo a saturação e se o padrão ventilatório é bom. Você vê um paciente que claramente usa musculatura acessória, batimento de asa de nariz, retração de fúrcula,
ou então intercostal, em criança, esse paciente precisa da intubação. Se o paciente faz um som agudo inspiratório, que é diferente do expiratório de um broncoespasmo, né? Ele faz estridor, é indício de ir para o tubo, né? Se você não tem algo reversível prontamente, é uma causa de que vai obstruir vias aéreas grandes, ele deveria ir para a intubação. Então, pacientes com taquipneia, quando ele está em transição para a bradipneia, especialmente durante uma deterioração clínica, pode indicar fadiga respiratória e um fenômeno que acontece frequentemente em paciente com asma grave. Ele está taquipneico, ele começa a transicionar para a brad, seria bom ter intubado há pouco, senão intube agora. É crucial evitar o adiamento da intubação à espera de alterações nos exames laboratoriais, como acidose respiratória, hipoxemia, em situações de doença aguda. A decisão é clínica, né? Mas então me dê números, por favor. Ok, a gente pode usar números. Uma saturação abaixo de 80, frequência respiratória acima de 30, um CA2 acima de 100. São números que podem nos guiar, né? Várias vezes você tem um paciente que está retentor crônico, você sabe a causa, você já tirou oxigênio em excesso, o paciente está melhorando, você não vai intubar ele nesse momento por causa disso, mas se é um paciente que chegou assim, convém você preparar e intubar. Então, o que é a sequência rápida de intubação? É o que eu faço rapidinho aqui para que ele chegue no tubo. Olha, não é exatamente isso. A gente precisa imaginar que a gente quer um paciente que esteja em condições ótimas para você proceder à intubação endotraqueal e no final disso o paciente continuar com estabilidade hemodinâmica, estar com a via aérea garantida, não estar chocado e degringolando e não fazer a parada cardíaca nem durante nem logo após a sua intubação. Então, o que é que inclui isso? É uma sequência de ações que você vai somar, que a gente vai falar em passos de 7P, mas que são feitas geralmente simultâneas para você garantir que o paciente te dê as melhores condições, e isso inclui estar desacordado e imóvel para intubar. E sobreviva a isso, tá bom? Então, na sequência rápida de intubação, a gente vai usar paralisante e vai usar indutor, tá? Então, como eu disse lá na outra aula para vocês, antigamente a gente tinha a questão de que fazia a pré-medicação, tá? Isso é muito válido no caso de você usar uma determinada droga benzodiazepínica que a gente não deveria usar mais para sequência rápida de intubação. Mas a gente não usa pré-medicação mais hoje em dia por evidência científica, tá? Se você ainda tem o hábito de fazer fentanil 3 minutos antes, espera 3 minutos para fazer ação, faz midazolam, espera mais 2 minutos para a medicação começar a fazer efeito, tudo bem, é para isso que a gente está aqui. Isso não é mais a melhor evidência científica, o melhor a ser feito para o seu paciente, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os 7 P's? Eles são do inglês, né? Então a gente tem uma adaptaçãozinha ali. Mas no 3, o P é de fisiológico, né? Então, 1, preparação. O que é a preparação? Você vai se organizar para que o paciente tenha tudo o que ele precisa no momento 0. Mas essa preparação é momento 0 menos 10 minutos. Então, você vai juntando as coisas que você precisa para o paciente estar pronto para a sua sequência rápida. Na preparação você vai juntar o material, você vai designar as tarefas das pessoas que vão participar do procedimento, igual quando a gente faz uma RCP, tá? Você me ajuda, por favor, a fazer a anteriorização da mandíbula e o posicionamento de cheirar, sniff, position. Você vai preparar as medicações e administrar quando eu pedir? Você me alcança o tubo quando eu pedir, tá certo? E você vai monitorizar o paciente, você vai garantir que ele tem um acesso prévio e testado, porque muitas vezes a enfermagem fala assim, tá tudo bem, doutora, aí você faz, aí não aconteceu nada, não estava na veia, não resolveu, então um acesso venoso testado, garantido. Então, assim, vamos pegar um mais melindroso? Não custa, é 10 minutos, entendeu? Se você precisar, você pega um abocate gigante, uma jugular, uma
Sim, se a enfermagem pegar o jugular, beleza, ou você pode pegar uma femoral com um abacate, mas tem um acesso prévio, tá bom? Monitora e pede as medicações. Que medicações que você quer nesse momento? Você pede a noradrenalina. Qual é a chance do seu paciente chocar na sua intubação? Gigantesca, ainda mais se você estiver usando midazolam. Então, pede a noradrenalina montada. É o tempo 0 menos 10 minutos você quer pedir a nora. É o tempo da enfermagem montar a sua nora e deixar lá prontinha para a instabilidade hemodinâmica que esse procedimento tem muita chance de causar. Pede a nora e a gente pode também pedir a push dose de adrenalina, tá? A push dose de adrenalina, então, você pode fazer ou diluindo 1 ml da adrena para 100 no sorinho, ou dilui 1 para 9 de soro, e daí pega 1 dessa solução e dilui para mais 9 de soro em outra seringa. Daí vai ter a mesma concentração de 10 microgramas de adrena por ml, tá? E aí a gente tem, então, a push dose que você vai poder usar a cada 5 minutos de meio ml até 2 ml, para que esse paciente não faça uma hipotensão grave a ponto de ter parada cardíaca por isso, tá bom? E aí isso seria muito melhor se você estivesse com a nora correndo, com a pressão um pouquinho mais alta, né, uma média ali de 80, você vai mantendo uma pressão que te dê margem para cair apenas. Porque só o fato de você usar a pressão positiva na ventilação mecânica já vai ter modificações hemodinâmicas que favorecem a hipotensão. Então, tudo isso, tirar toda meu Deus, tirar toda a descarga adrenérgica do paciente não vai fazer ele fazer hipotensão. Então, a gente tem que estar com a nossa noradrenalina prontinha, instaladinha, para ligar se for necessário, ou a push dose se você, mesmo com a nora ali, estiver tendo hipotensão grave, tá? Preparação seria mais ou menos por aí. Pré-oxigenação, a gente vai falar com mais detalhe. A pré-otimização fisiológica inclui isso, mas se o paciente estiver hipovolêmico, está seco, está sangrando, você vai fazer a otimização fisiológica de bolsa de sangue, um bolus de Ringer aberto. Se o paciente não tiver responsividade a volume, você já vai instalar a droga vasoativa, se for o caso de inotrópico positivo, como a gente conversou na aula passada, tá? Dobuta, o que for necessário para que ele esteja com um débito cardíaco legal, uma pressão que dê margem para cair e bem perfundido. É isso que você espera no paciente, tá? A gente também vai falar com mais detalhes sobre a pré-otimização fisiológica, a indução e paralisia, que tem a ver com o caso que eu dei para vocês, posicionamento, passagem, conformação e pós-intubação. 7 P's, então. Preparação, pré-oxigenação, pré-otimização fisiológica, indução e paralisia, posicionamento, passagem, conformação e pós-intubação, tá? Essa é a sequência rápida de intubação. Então, o que você vai fazer além de buscar os materiais e designar as tarefas? Você precisa fazer a avaliação de dificuldade na laringoscopia. Então, assim, é uma via aérea que tende a ser difícil? É uma via aérea anatomicamente difícil? Porque existe a via aérea fisiologicamente difícil. É um paciente que, se você for entubar, ele vai chocar porque ele tem uma disfunção de ventrículo direito ou outras situações, mas a gente vai chegar lá. Então, é uma via aérea anatomicamente difícil? Você tem como saber isso antes? Não, às vezes você passa ali no corredor e você fala assim, nossa, eu não queria entubar esse homem, né? Você tem um pescoço gigante, curto, obeso, os espaços que você imagina que deveria caber a língua para você tirar da frente da laringe são minúsculos. Então, assim, esse paciente não vai abrir a boca, eu não espero ter que entubar esse paciente na minha vida inteira. Então, como é que você vai saber isso, tá? Você vai fazer a avaliação do Lehmann, é um mnemônico para via aérea anatomicamente difícil na laringoscopia. Aí, Roman é um mnemônico para via aérea anatomicamente difícil para ventilar, porque se você tiver uma tragédia no meio da sua sequência rápida, você vai precisar usar um NU. Se você tiver uma tragédia. Se você fizer tudo certo, você não vai passar nem perto do NU. Mas se você precisar ventilar ele com ventilação bolsa, válvula, máscara, então
você pode ter que vedar bem a máscara e usar a ventilação comum, e isso pode ser trágico se ele já tiver preditivos de dificuldade na ventilação bolsa válvula máscara antes de você começar. Também pode ter dificuldade no dispositivo extraglótico, né, que pode ser máscara laríngea, tubo laríngeo, outros, que o mnemônico é Rhodes, ou Smart, uma dificuldade na crico, tá? A gente vai falar principalmente ali do Lemon e do Roman, tá? Então, dificuldade na laringoscopia. L de look, você olhou, você bateu o olho, você já viu, né? O paciente não abre a boca, não tem espaço mandibular, então você já sabe que vai ser difícil. Avalie, então, evaluate com a regra de 3. 3 dedos tem que caber, 3 aqui embaixo e 2 aqui. Tá? Se tiver menos do que isso, é preditivo de dificuldade para laringoscopar. Malampate, então, a capacidade de você enxergar a ponta da úvula, né? Imaginem assim, ó, vocês estão pedindo para o paciente abrir a boca já, vocês já decidiram que vão pro tubo, e aí ele faz assim. Então você chegou lá, a ponta da úvula. Maravilhoso, é o que você quer. Então, na parte 4. O 3, você vai... parte 1. O 2, você vai ver um pouco menos, não chega a ver a ponta da úvula, mas aí você consegue enxergar direitinho ali. Pilares amidalianos e parte da úvula também, então não é ruim. 3 e 4, pode ter certeza, já não vai ser tão legal. Ó, de obstrução, obesidade, né? Obstrução, se tiver qualquer massa, um tumor crescendo, ou paciente que tem um corpo estranho por trauma, tá? Obstrução, ou obesidade e mobilidade cervical. Se o paciente não consegue nem fazer isso aqui, então você pode ter certeza que não vai ser legal. Osteoartrose, né? Tem paciente que já é assim, restrito, e às vezes por ser constituinte do próprio paciente, tá? Roman, então, é radiação, obesidade e obstrução apneia obstrutiva. M de máscara, malampate e masculino. Por exemplo, um idoso que você tem a bochecha assim, côncava. Você vê assim, não vai vedar de jeito nenhum isso daqui, né? Então, não tem a gordura da bochecha, pode ter certeza que vai ser difícil. A H e nenhum dente, tá? Então, Lemon, Look, Evaluate, Malampate, Obstrução, Obesidade e Neck. E Roman é radiação, restrição. Por exemplo, o paciente que fez já radioterapia por câncer de tireoide, essas coisas, tá? Ou de laringe, faringe, tá? O seu Shireda tem um histórico de ter tido radiação nessa região, ele já seria um Roman com um mau presságio para a ventilação bolsa válvula máscara. Tá? M de máscara malampate masculina, H e nenhum dente. Tá? Então, na preparação, você pediu ali, né, antes de iniciar, lembrar que a gente tem que ser responsável por a equipe, né, igual na RCP, tem alguém ali que define as tarefas, não adianta falar assim, depois, mas a enfermeira não fez tal coisa. Tá, mas você pediu, você cobrou, você conferiu se estava pronto, então a gente tem que assumir esse tipo de responsabilidade, tá? Acesso vascular, monitor, né, então o paciente está com o PA à vista, você tirou o banguito de cima do acesso, pediu as medicações, conferiu e checou se a lâmina e o cabo estão funcionando, a lâmpada do laringo está ok, o tubo lubrificado, um tubo reserva de tamanho menor, estilete maleável, ali é o que ele está chamando de o guia rígido, tá? Seringa de 10 ml para inflar o balonete, o introdutor que é um bugie, a sucção adequada, testar, tá? O vácuo da parede e o catéter que você for usar para aspirar. E seria ideal ter, eu acho que é importante a gente começar a conversar sobre pedir para o hospital garantir uma capnografia, tá? Que seja colorimétrica, que é
qualitativa, sim ou não, ou quantitativa, que seria a de formato de onda, tá? Capnografia com forma de onda. Meios para fixar o tubo seria o cadarço aqui, ou em crianças às vezes esparadrapo, e meios para oxigenar e ventilar o paciente, ou ambu ou ventilador, porque às vezes tem tubo e você fala assim, tá, e agora o que eu faço, pessoal? Eu sopro, porque não tem nem ambu, nem ventilador pronto. Então tem que estar com isso preparado, né? O tempo 0 menos 10, tá? Isso é responsabilidade nossa. Pelo menos um assistente treinado e idealmente posicionado à direita do paciente, tá bom? Então, a gente tem vários checklists que a gente pode usar para esse tipo de procedimento. Seria legal a gente adotar um que seja nosso, que seja do serviço. Aqui eu trouxe pelo menos 3 checklists que a gente usa para o serviço ali, né? Esse aqui eu acabei instituindo na UTI. Não o daqui da minha mão, mas eu mostro para vocês daqui a pouco. Então, equipamentos antes disso, ambu, aspirador, laringo, aí aqui ele inclui o kit de crico, porque você nunca sabe qual vai ser a via aérea que vai te exigir fazer a crico, então você precisa estar pronto em todas elas. Tem que estar ali dentro do carrinho, a vigilância já pede isso, mas você tem que saber usar, né? Então vale a pena você saber onde está, como pega e conseguir usar ele na necessidade. O capnógrafo. Aí então ele fala da avaliação, discutir sobre a melhor abordagem, a gente vai fazer intubação sequência rápida ou acordado, em que pacientes a gente vai fazer acordado, já vamos chegar lá. Medicamentos prontos, incluindo os fármacos pós-intubação, isso é super importante. Então, por exemplo, você vai usar um etomidato e um rocurônio, digamos. O etomidato vai ter ação ali por 2 minutos e o paciente volta à consciência. Mas você usou o rocurônio, vai ficar 1 hora, e aí o paciente está paralisado e você não começou o sedativo. Então você está fazendo tortura, né? Paralisante sem sedação, o paciente está lá sendo torturado. Então, os fármacos pós-intubação têm que ser pedidos junto com a medicação de sedação em sequência rápida, tá? Eu quero o midefenta em bomba, instalados, prontos só para iniciar, tá? Posicionamento do paciente otimizado, a cânula nasal com oxigênio 2 litros 15 minutos, catéter, mas esse paciente está precisando de máscara, por que eu tenho que usar catéter? Gente, está formalmente indicada a manutenção da oxigenação enquanto o paciente está em apneia, então antes de você colocar a máscara que você vai fazer a pré-oxigenação, você vai colocar um catéter e vai ligar no máximo fluxo que o paciente aguenta. Me avisa quando estiver muito alto, muito ruim, muito desconfortável. E vai subindo e vai deixar no fluxo que o paciente aguenta. Catéter nasal embaixo da máscara. Está formalmente recomendado. Tá? Porque depois você vai tirar a máscara para fazer a sua laringoscopia e o catéter continua por fenômeno físico, mandando oxigênio para dentro dos pulmões. Está formalmente indicado a 15 litros. Depois que o paciente recebeu o indutor, você espera o tempo de ação do indutor e coloca em 15 litros o catéter, tá? Comunicação do plano de abordagem da via aérea para toda a equipe. Olha, a gente vai fazer um plano de intubação com sequência rápida e esse paciente tem uma via aérea difícil prevista, então está aqui a máscara laríngea, tá bom? Então, comuniquei o meu plano para a nossa equipe. Assistentes prontos, então fiz estabilização cervical, igual eu falei, né? Alguém que vai fazer ali a posição de cheirar, a anteriorização da mandíbula. Acesso pérvio, o manguito tá acima do sítio da punção? Se tiver, não vai chegar no resto do corpo, né? Bem, a medicação, então troca a posição do manguito. E oxímetro funcionante? Tá, esse é um tipo de checklist do Hennepin County Medical Center, um do livro. Esse daqui é do Hospital do Novo México, nos Estados Unidos. Eles já têm um briefing e depois um checklist. O briefing inclui, por exemplo, você abordar as dificuldades potenciais. Ó, a fisiologia. Esse paciente está com uma PA que já está muito limítrofe, a gente vai instalar noradrenalina agora, e esse rim 500 já vai correr.
e esse paciente está com uma acidose agora, a gente vai fazer tal e tal medidas para isso antes de fazer a sequência rápida, tá? Ou esse paciente está em estado hiperdinâmico, eu acredito que seja hipovolemia, porque ele está com esse trauma, essa ferida e sangrou bastante, então a gente vai instalar aqui uma bolsa de sangue e segue a partir dali, tá bom? E aí então tem o checklist de via aérea, só exemplos. E acho que nada mais assim da parte de preparação. Até aqui vocês querem fazer alguma pergunta? A partir do catéter nasal é novidade para vocês? Sim. Tá bom. Então é isso que tem que ser feito em todas as intubações por pré-oxigenação e oxigenação apneica. Esse é o termo. Chama-se oxigenação apneica. Todo mundo que não conhece pode achar estranho, ridículo e vocês ignorem, porque vocês vão estudar e vão ver que é exatamente assim que deve ser feito, tá bom? Pré-oxigenação. Gente, então quanto tempo vocês imaginam que você, fazendo tudo certo, colocou lá a pré-oxigenação certinha, de 3 a 5 minutos, que a gente vai falar sobre isso, quanto tempo vocês imaginam que o paciente vai ficar saturando ok até você ter que falar assim, não, para, vamos agora fazer ventilação bolsa, válvula máscara, porque não foi bem sucedida a primeira laringoscopia, tá? Veja lá a primeira curva lá em cima. O adulto normal, 70 quilos, em torno de 8 minutos para ele sair de 100 e chegar em 90. Qual que é a conduta que a gente espera de vocês aqui? Você vai estar com um enfermeiro que está olhando o monitor do seu lado, você vai falar assim, eu vou começar. Quando o paciente saturar 93, você me avise, ou 92, você me avise para eu parar, que eu vou iniciar a ventilação com o tá? Outra coisa que a gente precisa conversar com o hospital sobre adquirir é a válvula de PIP para ANGU. Essa válvula de PIP garante que o paciente receba durante a pré-oxigenação, se você não tiver um método melhor, a FI 100%, tá? Se você não usar a válvula de PIP, a chance de você conseguir 50% de FI é muito maior, então não é o que a gente quer alto fluxo, a gente vai chegar lá. Então, você fez certinho toda a pré-oxigenação. Digamos que você fez a pré-oxigenação com um VNI, abriu o alvéolo, tá bonitinho, 5 minutos saturando 100%, aí você tirou e manteve o catéter e vai fazer. Ele vai ficar 8 minutos saturando 100% até que caia 90%. Então, você tem esse tempo para fazer tudo que você precisa sem nenhum tipo de ventilação. Ele está parado, mas ele está lá com a caixa torácica dele, que num paciente de 70 quilos é 2 litros, que você trocou todo o nitrogênio por oxigênio. Ele tem 2 litros de oxigênio na caixa torácica dele, é a capacidade residual funcional, e você não precisa dar nada de oxigênio, que ele vai ficar bem por 8 minutos. Mas a gente intuba paciente bom, 70 quilos? Claro que não. Então, vamos pensar num adulto com moderada condição de doença com 70 quilos. Você vê que ele já não sai de 100, ele está com uma saturação perto de 95, 94, e você só conseguiu isso, porque tem uma moderada condição, o pulmão não está legal, você fez o melhor que dava, fez pré-oxigenação com VNI ou com a máscara 100%, fluxo no talo, já vamos chegar lá, e ele dura em torno de 4 minutos de oxigenação apneica antes de saturar 90%. É o que você tem para laringoscopar e passar o tubo. Senão você vai ter que vedar bem, acoplar bem, bolsa, válvula, máscara, para ventilar ele por mais uns 3 a 5 minutos e tentar de novo depois. Para ele chegar nesse 94 de novo. Tem que lembrar que o oxímetro é em torno de 40 segundos a 1 minuto atrasado em relação ao que está acontecendo com o paciente. Então, é muito ruim você passar de 92 para baixo e continuar tentando laringoscopar. Não pode. 90, 92 é melhor parar e fazer ventilação. Você precisa pré-oxigenar esse doente. É a hora de você parar de laringoscopar com 92%. 93, 92, tá bom? Não vale a pena continuar, porque esse paciente vai fazer hipóxia e tem alto risco de parar. Então, 4 minutos.
Se você tem agora uma criança normal com 10 quilos, é o peso de uma criança de 1 ano, né? Ela tem um metabolismo muito mais acelerado. E aí você tem, para ela sair de 90 até, de 100 até 90, em torno de 2 minutos. 2 minutos, tá? Então você quer fazer a pré-oxigenação mais perfeita possível nesses pacientes. Se for um adulto obeso com 127 quilos, também em torno de 1 minuto e meio, 2, até você ter que parar de laringoscopar e voltar a ventilar esse paciente, tá? Então, e aí também tem a questão de que se você usou o bloqueador neuromuscular, é um tempo de entre 6 a 10 minutos para ele voltar a ventilar, e isso excede muito o tempo que você tinha de oxigenação apneica. Então você quer ter certeza de que você vai ser capaz de ventilar esse paciente mesmo bloqueado, tá bom? Para isso que a gente precisa muito parar de subestimar a ventilação bolsa, válvula máscara ou ventilação comum e adquirir a válvula de PIP e saber vedar e ventilar o paciente comum, tá? Então, como é que se pré-oxigena? Com VNI ou com fluxo máximo de oxigênio na máscara. Máscara com reservatório, máscara de Venturi ou no Angu, mas é com fluxo máximo. Não é o 15 do fluxômetro, é o abre tudo. É aquele é isso que é o fluxo máximo, entre 40 e 60 litros por minuto. É esse que é o fluxo que vai dar 100% de FI. Se você já está com um paciente que precisa ir para o tubo, você já tem uma condição que já não é o adulto normal, ótimo, de capacidade residual funcional, você quer 5 minutos religiosamente. Você não vai fazer 3, porque não vai te ajudar. Você quer 3. Você quer 5 minutos a 100% do paciente, ou o melhor que ele pode, para você ter uma laringoscopia pacífica. Certo? E aí, então, veja que aqui ele traz técnicas de fornecimento com baixa FI, inadequadas para pré-oxigenar. Cânula nasal 2A4 dá uma FI de 30, a 6 litros uma FI de 40, uma máscara facial simples, ele nem tem aqui mais, né? Porque agora a gente vai usar ou Venturi ou aquela com reservatório que é a não reinalante. Se você colocar 15 litros, né, nas duas, Venturi ou reinalante, dá 50% e 70%, nada perto de 100% que você precisa para o paciente trocar todo o nitrogênio dele por oxigênio na capacidade residual funcional dele. E se você tiver com um Angu com vazamento na máscara ou sem válvula de PIP, que é a válvula respiratória unidirecional, sem válvula de PIP, você não consegue nem 50% de FI. Então, assim, é por isso que você não vai conseguir oxigenar o paciente direito, mesmo se você fizer a técnica correta de anterioriza a mandíbula, posição de cheirar, veda bem a máscara, segurando com 2 mãos, como é esperado, nas mandíbulas e nas laterais da máscara. Se você fizer isso, mas usar um sem válvula de PIP, você não tem 100% de FI. Não dá para fazer o que precisa ser feito com o material errado, tá entendendo? Então, assim, se você quer fazer uma pré-oxigenação, ou você vai adquirir a válvula de PIP e vai carregar no seu bolso com você, porque, em geral, elas adequam em marcas diferentes de ângulo, tá? E ela é super levinha. E aí, né, higieniza lá com aqueles produtinhos eu não estou lembrando o nome do produto, mas é aqueles antissépticos de objetos, não uso de mão, tá? Então, quais são as técnicas adequadas de fornecimento de oxigênio com alta peróxi, alta FI? Então, uma não reinalante, que é aquela máscara reservatória, com o fluxo máximo, né, que é o tá? É o oxigênio no talo. Mais de 40 dá 100%, até uma máscara simples dá 70 a 90, que é melhor do que o Angu, tá? Então, uma máscara simples com o fluxo máximo é melhor do que você ficar tentando ventilar com o Angu,
Claro que se o paciente estiver bloqueado aí não adianta mais, né? Então, ANGU com válvula de PIP, com válvula de PIP e sem vazamento na máscara, tá? Fazendo a técnica correta de 2 dedos, alguém só para vedação na máscara e alguém só para ambuzar, tá? E posição de cheirar e vias aéreas abertas. Então, se às vezes o paciente está com a língua desabada na via aérea, você passa as cânulas nasotraqueais, né, para poder fazer aquela abertura, como se fizesse um pertuito novo, né, dentro do nariz, e também o tubo, a cânula que vai da boca, a faringe ali, para você garantir que ele fique com algum pertuito aberto entre nariz e boca e a sua faringe. Cânula nasal de fluxo a gente não vai ter, aparelho de VNI e aparelho de anestesia. Tá? Todos esses podem dar a F de 100% que a gente precisa. Até aqui, gente. Dúvidas? Tá, então assim, paciente com capacidade residual funcional reduzida. Quem é? Pensa assim, pediátrico, séptico, paciente com SARA, paciente com delírio hiperativo, tireotoxicose, pensa, metabolismo muito acelerado, tá? Eles vão consumir aquele reservatório de oxigênio que você fez muito mais rápido. Então, você precisa de uma pré-oxigenação ainda melhor, tá? Então, na pré-oxigenação, parece que está sobrando oxigênio, mas eles têm um risco aumentado de saturar rápido. Então, idealmente, obeso, e esses pacientes ali, você vai pré-oxigenar ele praticamente de pé. Sentado, 90 graus, sentadinho, se você puder deixar ele assim, reto, para tirar toda a carga da cavidade abdominal, do diafragma e expandir o máximo possível os pulmões, melhor. Se você está num outro serviço e tem a cama que faz um Trendelenburg reverso, né, de deixar assim, o paciente praticamente, né, quase de pezinho, assim, também melhor. E se tiver disponibilidade, recrutar qualquer alvéolo recrutado, né? Então todas as áreas que estão ali com colabamento, atelectasia, alvéolo não tão sequinho, às vezes um pouco congesto no paciente com AIC, você bota o PIPAP, faz a pressão positiva e já vai recrutar alguns alvéolos a mais para garantir essa pré-oxigenação antes de você partir para a laringe. Num paciente que tem então desnitrogenação, usa oxigênio no fluxo máximo por meio de máscara, não inalante ou cânula nasal de fluxo, seria a VNI aqui pra gente, tá? Se tivesse, medir o oxigênio expirado, se puder manter a fonte de oxigênio no local até que o paciente fique apneico, então, e daí mantém o catéter nasal, como está aqui embaixo do simples, né? A oxigenação apneica com catéter nasal simples de 5 a 15, é aquilo que o paciente aguentar, e aí a hora que ele induzir o sono, bota em 15. E realizar a ventilação controlada com ANGU entre a indução e a laringoscopia nos pacientes que têm um baixo risco de aspiração. Por exemplo, vocês já viram, né? A maioria da enfermagem já vem, já bota o ANGU e já tchum. Mas isso aumenta bastante o risco de broncoaspirar. Você sabe que se você fizer tudo certo, você não vai precisar passar perto do ANGU, né? O certo é que você faça a pré-oxigenação direito, 5 minutos, e aí você vai chegar na laringoscopia, assim, não obrigada, nesse momento eu vou fazer o que tem que ser feito, que é manter o catéter nasal e laringoscopar. Não fica ambuzando, porque isso aumenta a chance. Mas é claro que num paciente que não está saturando bem nem na pré-oxigenação pode ser necessário, tá? Mas é para entender o que é o certo para saber quando fugir do roteiro inicial. E num paciente que tem muito shunt ou desequilíbrio entre áreas perfundidas e áreas ventiladas, né? TEP, SARA, o paciente tem um monte de área fechada, então pode estar perfundindo, mas não ventila. Ou então está ventilando, mas não perfunde porque tem obstrução vascular, né? Tipo TEP. Então, aí, reduzir o trabalho respiratório, que seria, por exemplo, se tem condições de usar uma morfina, ou de repente já iniciar uma sedação mais contínua antes, tipo um Precedex, tá? Reduzir o trabalho respiratório e recrutar alvéolos com oxigênio por cânula nasal de alto fluxo, ou VNI, no nosso caso seria o VNI, e induzir diurese nos pacientes que tiverem edema pulmonar significativo. Na aula passada a gente falou sobre
quando achar que o paciente está hipervolêmico. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me peçam a aula passada. Tá? E aí, então, a otimização fisiológica, a gente falou bastante sobre isso, mas alguns casos específicos, tá? Tem um mnemônico que chama CRASH, que inclui consumo aumentado de oxigênio, RIGHT de disfunção de ventrículo direito, A de acidose, S de saturação e H de hipotensão, tá? Então, consumo, direita, acidose, saturação e hipotensão, CRASH. E como é que a gente resolve isso? Então, o paciente com consumo aumentado de oxigênio faz a pré-oxigenação direitinho e faz a oxigenação apneica com o catéter, tá? Lembrando de botar ele por baixo, pra você não ter que pôr o catéter na hora que você induziu e bloqueou. Então, catéter por baixo, no fluxo que ele aguenta. A hora que você vai tirar e ele está bloqueado, você passa para 15. E insuficiência ventricular direita. Quem que é o paciente que faz insuficiência ventricular direita? Aline, lembra do paciente do bloqueio de rampo completo de ventrículo direito, com uma hipertensão pulmonar, tabagismo? Era, acho que, vô da Jenny lá do UTI. Então, esse paciente é o paciente que faz a espiral de catástrofe a hora que você intuba, porque ele já está com o ventrículo direito sofrendo. E você vai colocar uma pós-carga gigante para ele, que é a ventilação mecânica, né? Você sabe que a ventilação com pressão positiva, tanto VNI quanto intubação e IVM, ela alivia o ventrículo esquerdo enormemente e destrói o ventrículo direito, né? Então, você imagina que é um paciente que você precisa ter certeza de que ele vai estar com a hemodinâmica legal. Então, coloca a noradrenalina antes de fazer a intubação, porque vai dar problema. Então, se a gente tivesse, por exemplo, no INCOR em São Paulo, a gente usava óxido nítrico inalatório contínuo para o paciente, e aí isso tira a pós-carga do ventrículo direito, alivia bastante, não é o caso aqui nosso. Mas é um paciente que às vezes se beneficia mais de milrinona do que do butamina, vale a pena saber para quando a gente estiver disponível. Eu já tentei padronizar e eles tesouraram por causa dos custos. Acidose metabólica, tá? Corrigir os problemas subjacentes. Então, enquanto você pode, lembrar que a ventilação espontânea do paciente está compensando a acidose metabólica, né? Então, você vai corrigir aquilo que puder antes, porque a hora que você sedar ele, você vai precisar usar um volume corrente alto, isso também atrapalha o ventrículo direito. Então, a acidose metabólica, enquanto você pode deixar o paciente se compensando, você faz isso. E seria interessante considerar a intubação para o paciente acordado, por exemplo. Tá? Um paciente com acidose, um paciente que está com um tumor grande de via aérea, que a hora que ele reduzir o reflexo de ventilação espontânea dele, tem grande chance de virar uma via aérea catastrófica, então é um paciente que você deveria considerar intubar acordado. Como que se intuba um paciente acordado? Alguém lembra do que eu falei na última aula sobre isso? A gente faz algumas medicações, inclusive, por exemplo, ketamina, e usa sedação da metade anterior da língua com lidocaína pasta. Espera uns 3 minutos, faz a segunda metade da língua, usa um cateterzinho aerosolizador, que custa uns R$80 na internet, com uma seringa de 10 com lidocaína, e faz um aerossol de lidocaína para ir sedando os nervos que vão fazer reflexo de vômito e tosse, e aí a gente faz, então, com esse glossofaríngeo já mais sedadinho, a intubação com o paciente praticamente de pé, né, assim, sentadinho, mas bem ereto, e com o posicionamento adequado, e aí com essa leve sedanalgesia acordado, e ele consegue manter essa ventilação minuto aumentada e não instabiliza como instabilizaria se a gente tirasse essa defesa dele, tá? Nos pacientes que têm muito reflexo de tosse, às vezes é preciso usar alguma outra medicação que faça um pouco dessa redução do reflexo de tosse. Por exemplo, morfina poderia ajudar um pouco nesse sentido. Lembrando que a gente pode usar codeína para tosse,
É o mesmo raciocínio. Queda de saturação, otimizar a pré-oxigenação. Então é fazer a pré-oxigenação como o ideal, né? O melhor que você puder conseguir. E hipotensão, faz a reanimação volêmica, se estiver indicado, vasopressores, tá? Até aqui? Beleza? Tá. Indução com paralisia. Alguém quer me responder já qual indutor usaria no seu caso clínico? E qual bloqueador? Agora vem as respostas, praticamente. Não? No meu, eu acho que eu usaria ou o etomidato ou a ketamina. Boa, boa escolha. De fato, pulmonar, né? Se ele tivesse... O meu era da epilepsia, né? É. Eu acho que eu usaria também a ketamina, se tivesse disponível. Boa, boa escolha. Então, vamos lá. Ou será que ficou? Ou talvez também no lugar. Sim, porque a pressão não era um problema, né, Jé? Então tá. Então vamos lá. Gente, veja que não é por acaso que a gente tem diferentes tamanhos de fonte aqui dos indutores, tá? Cadê o midazolam? Cadê o midazolam? Vou sair da frente. Então, ele está lá embaixo e ele tem uma mensagem de que não pode ser recomendado como indutor, se houver outras opções disponíveis, tá? Então, o etomidato é disparado o mais recomendado por ser um protetor da hemodinâmica do paciente. Você não vai ter nem de perto, nem de longe, de jeito nenhum, uma hipotensão igual o midazolam faz. Ele é muito mais rápido para reduzir, tá? Em questão de segundos, você consegue ver o paciente perdendo o nível de consciência. Ele é cérebro protetor, então ele vai manter a pressão de perfusão, tá? E o gasto metabólico do cérebro, então você deve usá-lo. Quais são os porém dele? Dor local e mioclonia, pode fazer, mas assim que você usar o bloqueador já vai sumir. E ele pode reverter temporariamente, não é reverter que era o termo, ele pode prejudicar temporariamente você vê que ficou uma frase estranha mesmo, né? Reversão reversível. Ele faz uma suspensão temporária e reversível da produção do cortisol adrenal. Por isso que recentemente andou saindo alguma literatura de que a gente deveria deixar de usá-los, por exemplo, em pacientes sépticos, mas a gente tem que levar sempre em conta prós e contras, né? Então, ele é uma medicação que tem muito mais evidência favorável e neutra em relação à insuficiência adrenal em pacientes sépticos do que contrárias ao etomidato, tá? E, inclusive, o manual traz muita evidência recente e eles continuam sugerindo, apesar das evidências da insuficiência adrenal, usar etomidato, tá? Mesmo em pacientes sépticos. Particularmente, eu já passei a usar ketamina nos sépticos, por causa da insuficiência adrenal. 15 anos atrás a gente usava etomidato em bomba e isso fazia muito insuficiência adrenal, mas é porque era um uso muito maior em dose e maior em tempo. Então, estando no lugar de vocês, eu usaria sem dó etomidato, tá? No séptico, então, ketamina se vocês preferirem, mas etomidato disparado, melhor opção, tá bom? Ketamina, então, simpático mimético, ele vai ser excelente para broncodilatador e para instabilidade hemodinâmica recente. Então, aqueles pacientes que têm hipotensão, que estão evoluindo bradicárdicos, ele melhora esse estado hemodinâmico. E seria porém, em um paciente idoso crítico, tipo aqueles que a gente tem no UTI, que estão sépticos há vários dias, semanas, e às vezes estão com os estoques de catecolaminas exauridos, e aí você vai usar e estimular a liberação simpático-mimética e ele já não tem mais catecolamina, poderia fazer uma piora na hipotensão, mas é muito mais raro, tá? Então, simpático-mimético, excelente para asma, um broncodilatador ótimo, e só tem que cuidar. Ele pode ser usado tranquilamente em TCE, ele melhora a pressão de perfusão, melhora o metabolismo do cérebro. Só que ele tem 3 concentrações diferentes de ampolas, então tem que cuidar muito com isso. Tem de 10, de 50 e de 100 mg por ml, então você tem que checar qual é a concentração para usar a dose certa, tá? E em alguns pacientes, por exemplo, se você for usar em awake intubation,
né, a intubação acordada, ele pode estimular um pouco o aumento de secreção laríngea, e em alguns pacientes, muito mais raro isso tudo, mas ele pode chegar a fazer um laringoespasmo. Então, para isso não acontecer, às vezes as pessoas usam atropina antes, tá? Pode fazer 15 minutos antes daí. E aí a dose é peso sobre 100, né? Então é bem fácil. E a outra opção seria Propofol, tá? O Propofol, então, ele é hipotensor, você vai usar em quem estiver hipertenso, não use em outras situações porque não convém, você tem coisa melhor para isso. E aí, isso é porque ele faz vasoplegia e faz depressão cardíaca. Então, tanto pela questão de vasoplegia quanto de bomba cardíaca, ele é hipotensor, tá? Ele é a droga de escolha em gestantes, porque é B pela classificação, e todos os outros são C. Mas também não é contraindicado você usar ketamina numa gestante asmática, não está contraindicado, você pode usar, é C. É porque não conseguem fazer os estudos, né? Mas o Propofol é B, tá? E também pode fazer dor local e hemoclonia, igual ao tomidato, tá? E o midazolam, então, ele não pode ser recomendado como indutor se tiver outras opções disponíveis. E eu ficaria assim, se eu tiver disponível todos esses 4, eu ficaria quase sempre com tomidato e ketamina. E aí de paralisante, succinil ou rocurônio. Quais são os poréns? Na succinil, você tem que evitar de fazer se o paciente tiver uma chance de fazer suprarregulação dos receptores para acetilcolina na placa motora. O que é isso? O paciente que fez AVC há mais de 3 dias e está denervado, até 6 meses do AVC, você não deveria usar succinilcolina. O paciente que está lá na retaguarda, acamado, não sai da cama, por qualquer outro motivo, não deveria usar succinilcolina, porque ele tem uma chance muito maior de fazer essa suprarregulação e liberar potássio, por exemplo, se ele estava com 3 de potássio, vai para 8, às vezes vai para 13, então não convém nesses pacientes. Paciente vítima de esmagamento, ou paciente acamado prolongado, ou pacientes com miopatias, tipo Duchenne, distrofia muscular, essas coisas, doenças de acetilcolina e acetilcolinesterase, e queimado há mais de 3 dias também, até a queimadura estar completamente cicatrizada. Esse é um período muito maior. Vítima de queimadura não precisa ser grande, queimado até 8%, tipo menos do que um braço inteiro, tem relação. Então, na hora que você, por exemplo, chegou, precisou intubar no local da queimadura, então aí você pode fazer no pré-hospitalar ou no dia. Agora, se o paciente teve queimadura há mais de 3 dias, então já deu tempo de fazer essa suprarregulação, não usar succinilcolina. Se o paciente já é renal crônico e tem potássio alto, não é um problema, desde que ele não esteja com o eletro alterado para hipercalemia. Por exemplo, onda sinusoidal já, e tem muito apiculada e redução de onda P. Então, se tiver o eletro alterado, você não vai usar succinilcolina, mas se for um renal crônico com eletro normal, pode usar, porque eles são muito mais resistentes a essas alterações de potássio. E hipertermia maligna com história prévia ou história familiar, proibido. Né? Lembrar que a hipertermia maligna trata com dantrolene, tem em todos os centros cirúrgicos do país, que foram visitados pela Anvisa no último ano, e precisa fazer para reverter se o paciente começa a fazer o espasmo de masseter, faz acidose grave, faz hipertermia, mas também é um sinal tardio, tá? Então, é bem importante usar o dantrolene na situação da hipertermia maligna e reduz significativamente a mortalidade. Na succinil, se você usou ela bonitinho, na dose ali de 1,5 mg, veja que é bem diferente da dose que se usa em centro cirúrgico, que é só 0,6 mg por quilo. É uma dose de intubação, ela é bem mais alta do que se usa no centro cirúrgico. Isso é porque quanto maior a dose você vai ter menos tempo de início, então você quer que ele atue muito rápido e que ele dure um pouquinho mais. Essa é a dose de 1,5 da succinilcolina, não é igual ao centro cirúrgico. Pode repetir a dose se não foi o bloqueio neuromuscular que você esperava, mas é só até 4 vezes essa dose, que a partir daí já é 6 mg por quilo, já dá muito. Efeito adverso, você não quer isso. E vai aumentar a chance de bradicardia, mas ela é responsível à atropina e você usa a dose de peso sobre 50 para essa atropina da bradicardia, tá? O glucurônio vai ser usado
em todos os pacientes que não puderem usar succinilcolina ou que você tenha disponível o rocurônio e não se preocupe com o tempo de reversão do efeito, né? Então ele é uma droga praticamente sem efeitos colaterais, mas ele precisa da geladeira, vai durar mais o efeito, só não vai poder usar em quem tem anafilaxia conhecida, a rocurônio, que é muito raro, ele não libera estamina e é reversível com Sugamadex, mas demora muito para preparar o Sugamadex, conseguir, é uma medicação cara, não é fácil de usar, então você vai usar e você vai precisar lidar com o paciente paralisado. Mas essas são as opções, tá? Então, no caso do Pedro, a asmática, que indutor que você quer? Ketamina, que dose? Quantos quilos ela tinha? Ela não tem peso, você vai me falar 1,5. 1,5. Veja que é muito fácil de decorar, porque você não precisa decorar várias doses. Tanto ketamina quanto propofol é 1,5, tanto etomidato quanto o Desolan é 0,3, tá? E do rocurônio e succinil 1,5. Quer dizer, aqui acho que não tem rocurônio, né? Às vezes que eu entubei, você tinha mais succinil. Então, daí é questão de negociar que esteja disponível lá, porque na UTI a gente usa. Tá bom? É questão de negociar, porque se tem essas contraindicações muito claras na literatura, eles não podem não dar rocurônio para vocês. Entendeu? É só questão de diálogo. Tá bom? E também é aquela coisa, né? Assim, o paciente vai internar, naturalmente, certo? Você vai lá e empresta o rocurônio, depois você vê o que você vai fazer. Tá bom? Não é 1, tá? A dose mínima vai dar provavelmente pelo menos 2 ampolas. Eu falo 1, mas é simbólico. Do paciente do Thales. Um sétimo lá, né? Aham. Do etomidato. E é succinil. Beleza, tá ótimo. Maravilha. E daí, assim, fala assim, doutor, mas você não viu os últimos estudos, você vai usar etomidato no paciente sétimo. Quer fazer ketamina? Faz ketamina, tá tudo bem. Tá disponível? Tá, então vai. Beleza. Mas é muito improvável que você vá causar insuficiência renal no paciente com uma dose de etomidato. Tá bom? É bom saber, porque ouvi falar, estudei e as evidências mostram que pode me pedir a lista dos artigos que comprovam que é seguro. Que aí a gente sai ganhando. Da Alana? Etomidato, maravilha, reduz a pressão intracraniana e qualquer um dos, né? Que é um trauma agudo, então não vai ser suprarregulação de receptores de acetilcolina, porque ainda não deu tempo. Daí a gente usou etomidato. Que bonitinho. E os da que a gente já falou, vitaminas. E o da Aline, então, etomidato. Maravilha, beleza. Tá, então assim, o pessoal tem medo de fazer paralisia. Gente, se você souber ventilar o paciente com bolsa, válvula, máscara, não importa se você estiver bloqueado, você vai ventilar ele. Mas não tá passando porque despencou a língua, nariz. Bom, usa a cânula, né? Tem lá o guedelzinho, tem lá uma cânula naso, usa a cânula, vai passar o ar. É só você fazer a técnica correta. Então é bom que teste, se o paciente está acordado e deixa. A gente vai fazer só um testezinho aqui. E aí vai lá e testa, e vê se você vai saber ventilar ele ou se não ventila. E se peraí, vamos ver alguma coisa melhor. Busca lá a cânula, busca lá não sei o que lá, busca lá a VNI, busca lá o que der para fazer. Né? Assim, é feio botar o paciente bloqueado numa VNI. Bom, feio é você morrer na sua mão, né? Então você está fazendo, pode para que o paciente saia vivo da sua intubação. Então, uma paralisia incompleta pode ameaçar mais o paciente por comprometer a respiração sem fornecer o relaxamento adequado para facilitar uma intubação endotraqueal. Então, a dose é aquela, não é mais baixa do que aquilo. É melhor você usar doses mais altas do que aquilo, que é mais seguro, para você conseguir fazer passar o tubo, ao invés de ficar com dificuldade na laringoscopia, porque o paciente não relaxou o suficiente. Tá? Então, da succinil, o paciente em choque ou comprometimento de circulação, 2 mg por quilo. Gente, que horas são, só para ter ideia? 8,5. Então, 2 mg por quilo ainda é mais do que aquele 1,5, tá? Uma dose bem mais alta. Criança menor de 10 anos,
também 2, e menores de 1 ano, 3, tá? Miligramas por quilo. Eu acho que a gente podia fazer semana que vem, tem muita coisa boa pra gente passar batido. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Então tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, eu acho que esse aqui é um spoiler que vale a pena. Ó. Eu ia falar até desse do bujo do péssimo. Tá. Você pode ter seu próprio bujo, É. né? Pega o perox e passa, tá limpo, dobrou na bolsa. Bolsa do jaleco. Aí, não, vamos tentar sem bujo. Foi direitinho. É. O bujo a gente ficou se Então, batendo, ficou paciente. Nossa. Isso mesmo, então tem que saber usar o bujo, tá? Olha só o que a literatura traz. A literatura apoia claramente o uso de introdutor porque aumenta a taxa de sucesso, sobretudo com visualizações grau 3. Um grande randomizado mostrou que usar sistematicamente em todas as intubações passou de 87% para 98% o sucesso de primeira passagem. Tá? Então, se a gente começa a ignorar a evidência, a gente vai ficar para trás, né? Tem que usar sempre. Tem vezes que você fala assim, não vou passar, né? Olha só aqui essa mulher, pelo amor de Deus, né? Tudo tá dentro já. Beleza, não use, mas esteja com o bujo do lado, entendeu? Porque a técnica de passar primeiro o bujo bonitinho vai te dar chance de acertar quando aquela mulher não for tão linda. Tá entendendo? E aí, então, o que você deveria fazer era manter a laringoscopia, né? Visualiza, tá? É importante usar cotovelos menos dobrados, coluna reta, joelhos dobrados, ao invés de ficar assim, sabe? Que apoia essa gente e tal. Então, joelhos dobrados, cotovelos menos dobrados. E o paciente bem posicionado, né? A cama que deveria subir mais e tudo mais. Daí traz o paciente mais perto da borda da cama, para ele fazer já automaticamente uma posição de gerar. Enfim, acho que uma semana vocês vão ficar bem, sem o resto da aula, daí a gente faz a continuação. Algum indicado usar aquela técnica COBE de tubação da ketamina? Ou não, por ser... Eu não conheço essa técnica. Então, eu também não conhecia. Daí tem uma amiga que foi no consultório, no internato, e ela é médica de emergência. E ela lançou um curso de via aérea avançado, difícil, né? O pessoal que trabalhava lá. Tem lá no E daí ela falou dessa técnica. Eu comprei o curso, ainda não comecei a assistir as aulas. E daí ela falou que é uma técnica nova que é intubar só com ketamina. Pra deixar a respiração, tipo... Então deve ser intubação acordada, né? Mas ela falou que é mais um ambiente assim, quando você não tem outras drogas, bloqueador pra fazer. Legal, daí você pode trazer pra gente. Quem sabe se você adiantar essa aula do curso, semana que vem você já mostra pra gente como é que funciona e a gente pode se aperfeiçoar nela, né? Beleza? Então, até semana que vem, galera. Ó, então parei no posicionamento, tá? Pra gente não ficar perdido. Ó, e se vocês quiserem... Agora? Não, você quer que eu te deixe? Esse aqui que eu falei semana passada, pra vocês lembrarem de buscar quando for fazer o curso da criança, ó, tem as doses, a posição de tubo e várias outras coisas para saber como fazer o procedimento em diferentes tamanhos de criança, né? Assim, aqui a estatura, né? E aqui por peso. E aí tem as particularidades. E aí aqui tem as doses prontinhas, as contraindicações da succinilcolina que não precisa decorar, né? Aí o tratamento da hipercalemia, as dicas, e aí aqui essa é a dos 7 P's, mas com o tempo zero, que é a análise de indução, né? Daí tem a otimização, aí ele sugere, a pré-oxigenação, preparação, e o pós-intubulação, sedação e anestesia, e enfim, vale a pena para emprestar e devolver logo em seguida quando for fazer alguma mais difícil, né? Uma situação difícil. E esse é um checklist que a gente adotou ali, que também é da recomendação do curso ali. Daí tem ali para você esticar tudo por perto, sabe?
alguma particularidade ali, né? Ah, eu não tenho contato com ele. Eu vou pedir se o Rafa tem. Ele fez e deu normal. É, mas é porque deve ser aquela história de minhoca, né? Igual a sua felina, lembra? Que é vasospasmo ou microangiopatia, né? Mas Não eu sei se eles mais chegou a importante fazer é... no branco ou se eles não fizeram, mas ele veio pra cá. Ah, tá. Então, Vamos perguntar pra Sandra. o tratamento dele, o mais certo vai ser otimizar a terapêutica clínica para angina, que ele estava com quase tudo, na verdade, né? Mas aí eles têm que fazer o quê? Diminuir a frequência cardíaca em 55 a 65, não mais que isso. Aí vai associando os antianginosos, que é tipo o trimetazidina, como é que é o nome? Mastarel. Esses elementos, assim, para tirar a dor, né? E aí ele precisaria de reabilitação cardiopulmonar, que faz toda a diferença para ele ter mais chance de... Ele falou que fazia academia 2 vezes por semana, né? Mas aí se ele treina especificamente passagem pulmonar e faz lá... tá tendo aqui no Negrinho agora uma reabilitação cardiopulmonar na clínica do Dr. Luciano. Ele já faz nesse momento, né? Faz, ele voltou aqui agora. Isso é legal, de ficar pro Ele é exatamente ele, não estava fazendo, né? Acho que agora ele vai fazer. Aí o cara, imagina, tá vindo por angina e a Cátia branca, você fica assim, putz, saco, né? Porque daí quando vem numa coronária mais de 60%, você fala assim, bom, agora a culpa é dela, vamos ver se eu faço sorte. Ele já tinha 1,40, né? Mas é bem típico, assim, ó, que o paciente tenha angioplastia e ainda assim fica com angina. Porque a gente vê 1/3 das coronárias no CAC, o resto é micro. Beleza? Obrigada, pessoal, por terem vindo. Acho que vai ser legal a continuação. Obrigada, gente. Obrigado. Nossa, caralho. Não, que bom. Acharam que não fez. Ele teve uma cultura comercial do braço dele. Fê. Caramba. E ele tava fazendo caminhada direto, né? Ele faz super. Então, você vai forçar não saiu. Caramba. E daí eu tenho que ver com você. Por isso que ele falou, né? Mas será que ele continua com xareto? Então, já que não fez trombose, não? Pois é, ela daí não é recorrente, não está por definição em necessidade de investigar hemofilia nem de tratar. Pode acontecer também. Até eles Pode tinham acontecer. viajado. Mas. Manda ele parar. Né? E daí ele volta pro AS, eu acho que é melhor, né? Porque eu dei o ingresso agora, eu mandei para o AS. Não, teria sido bom manter o computador gravando, né? Porque daí em associação com o DOAC melhora o computador gravando do que o AS. Mas aí, fica com a AS dele e tira o xarope. Não tem problema, eu dei uma semana, agora eu tiro. Não tem problema, só vai, né? Tava dizendo mais de Dar uma ideia, mas assim, não vai ser isso que vai fazer. E vai nada. Né? Meu Deus. Meu Deus. E ela falou que o ultrassom que tem aqui é muito bom pra onda A, mas pra onda B é muito ruim. E aí ela não conseguiu ver direito as partes moles, né? Entendi. Por isso que ela ficou com dúvida. E ela falou, na imagem que ela olhou lá desse moço que fez ela falou que ficou bem claro que era partes moles, que não era vaso. Sério? Sim. Esse moço você diz Dr. Alessandro? Isso. Eu não conheço ele. Ele é junto com o Dr. Ricardo, o dono lá da Multimagem, né? Ah, é? Uhum. Ai, muito bom. Obrigada. Mas será que eu faço? Eu não